Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é Vinícius Bicalho, advogado licenciado nos Estados Unidos, Portugal e Brasil e membro da AILA, American Immigration Lawyers Association. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Convidamos Vinícius Bicalho, advogado, para falar sobre os processos de imigração de brasileiros. Boa noite, Vinícius. Tudo bem com você? Boa noite, Ana. É um prazer enorme estar aqui. Espero que a gente tenha um bate-papo muito produtivo. Com certeza. O prazer é todo nosso em recebê-lo, Vinícius. Obrigado. Vinícius, quais são as diferentes categorias de visto disponíveis para os Estados Unidos? Ana, os Estados Unidos têm uma legislação imigratória extremamente complexa. Nós temos 187 tipos de vistos para os Estados Unidos, que vão desde o visto de turista até o visto de investidor. Então, nós temos vistos baseados em questões humanitárias, vistos baseados em relações familiares, os vistos baseados em empregos e habilidades, que hoje são muito procurados pelos brasileiros, vistos baseados em investimentos, em abertura de negócios, enfim. Eu falo que a pessoa que deseja imigrar para os Estados Unidos certamente encontrará uma opção nesse extenso cardápio que a imigração americana oferece. E para os profissionais qualificados, como você falou, existe um caminho mais curto? Sim. Os melhores caminhos, eu falo que são os caminhos mais curtos e muitas vezes mais baratos, são os vistos baseados nas habilidades profissionais. Esses vistos, eles se dividem em dois caminhos. Um que é chamado visto de habilidades extraordinárias. Eu sempre falo que esse nome assusta muito o brasileiro, mas são profissionais que conseguem comprovar um destaque na sua área. E o outro caminho, que é muito procurado, são milhares de brasileiros que estão procurando todos os anos, é o visto de habilidades excepcionais. São para profissionais que possuem experiência ou boa formação e que conseguem comprovar para o governo americano que estão indo para os Estados Unidos para somar e não subtrair. Quais são os tipos de vistos mais comuns? Olha, o visto mais comum sempre é o visto de turismo, seguido pelo visto de estudante. Mas, para quem deseja residir com green card e documentação legal, hoje é o visto EB2NW, que é indicado para profissionais que têm trajetória profissional sólida e conseguem comprovar experiência e boa formação acadêmica, um dos dois ou ambos. Além disso, é importante que o plano desse profissional, de alguma maneira, demonstre relevância para o governo americano. Então, hoje nós temos milhares de brasileiros que todos os anos aplicam procurando esses vistos, porque eles já recebem o Green Card, que é a residência permanente legal nos Estados Unidos. Bom, quais são as diferenças do visto EB2, né, com e sem o National Interest Waiver? O visto EB2 é um visto que é chamado Employment Based, que é baseado em emprego, de segunda preferência, que são para os profissionais bem posicionados. Quando você tem um sponsor, é quando o candidato já tem uma empresa que obteve uma vaga de trabalho junto ao Departamento de Trabalho do governo dos Estados Unidos. Para essa empresa obter essa vaga, não é um procedimento simples. Ela tem que demonstrar que ela buscou esse profissional dentro do território americano e não conseguiu. Diante disso, o Departamento de Trabalho expede um documento que a gente chama de Label Certification, autorizando que a empresa busque um profissional fora dos Estados Unidos. Já o EB2NW, ele é um visto que a gente fala que o candidato ele é o seu próprio sponsor, ou seja, ele demonstra que ele tem uma trajetória sólida e o governo americano fala, vem para cá, você não precisa de uma oferta de emprego.
esse visto ele é muito interessante, que ele é baseado em um princípio americano interessantíssimo e que eu sou profundo admirador, onde o governo dos Estados Unidos quer ter os grandes profissionais na América. Isso é uma diferença cultural muito grande, Ana, porque muitas vezes nós vemos no Brasil profissionais que têm uma formação muito boa, como um doutorado, e às vezes ele até omite isso em um processo seletivo, porque existe uma expectativa que ele vai querer ganhar mais, enfim. Já nos Estados Unidos é o contrário, eles querem um profissional bem formado, querem um profissional com experiência, não tem essa preocupação, estou velho para o visto, não existe esse tipo de preocupação. Tem candidatos que já estão numa idade avançada e o governo enxerga muita relevância nessa experiência. Então, esse princípio é muito bom, né? Eu até brinco, Ana, que às vezes o candidato... nós temos casos de pessoas muito novas que estão preocupadas porque são muito novas, pessoas que estão com uma idade mais avançada. Eu falo que todo candidato ele tem o seu lado forte. O candidato muito novo, ele tem uma visão bem pragmática, muito tempo a oferecer aos Estados Unidos, mas tem menor experiência. Em contrapartida, o candidato que já está numa idade mais avançada, em condições normais, ele tem menos tempo a oferecer, mas ele tem uma experiência muito vasta, um conhecimento mais profundo. E o governo americano ele quer tirar o melhor do que cada um tem a oferecer. Muito bacana essa visão, hein? Sim, é uma visão que ela contrasta um pouco com o que nós enfrentamos no mercado de trabalho em alguns países, como o Brasil, que muitas vezes discrimina o profissional que chega em determinada idade. Verdade, verdade. E quais são os requisitos para conseguir esses vistos? Ana, existem 3 caminhos para o profissional comprovar que ele é elegível ao visto. O primeiro caminho é o profissional ele ter um bacharelado e 5 anos de experiência. Se ele tem um bacharelado e consegue comprovar 5 anos de experiência, ele é um profissional elegível. O segundo caminho são os profissionais que possuem mestrado ou doutorado. Também é uma outra possibilidade. E existe um terceiro caminho, que a lei elenca 3 requisitos, o candidato que preencher, a lei elenca 6 requisitos, e o candidato que preencher 3 requisitos desses 6, ele é elegível. E muitas vezes, candidatos que sequer possuem graduação, mas possuem experiência longa na área e conseguem comprovar resultados e contribuições significativas na sua área. Nós temos vários casos de empresários que muitas vezes sequer concluíram o ensino médio, mas têm uma experiência na área de business fantástica, sucesso, e conseguem se tornar elegíveis. Então, o governo americano ele preza tanto pela formação acadêmica quanto pela experiência no mercado de trabalho. E com relação aos autônomos? Sim, nós temos vários profissionais autônomos, porque existem médicos, advogados, profissionais liberais das mais diversas áreas, como contadores. Esses profissionais também são elegíveis, porque eles vão demonstrar a sua formação e a sua experiência e, naturalmente, eles apresentam um plano. Qual que é o plano desse profissional? Tem vários casos. Vou citar um profissional da área de negócios que ele fala, eu quero ser uma conexão de negócios entre 2 economias fortes, Brasil e Estados Unidos. Eu falo sempre, Ana, que muitas vezes o brasileiro ele despreza o potencial do Brasil. Hoje, se nós pegarmos todas as nações do mundo, óbvio que eu estou falando todas no sentido de linguagem figurada, o grande parceiro comercial é a China que mais exporta para quase todos os países. Mas a Flórida, que é o estado que eu moro, se a Flórida fosse um país, ela teria 10% da economia do Brasil, da população do Brasil, com uma economia mais ou menos igual à do Brasil. Depende, obviamente, da cotação do dólar, mas é uma economia muito próxima, a economia do estado da Flórida, da economia do governo brasileiro, do Brasil. E o grande parceiro comercial da Flórida não é a China, é o Brasil. Ou seja, ter profissionais, ter players que são profissionais que entendem profundamente do mercado brasileiro e podem criar essa conexão com um país que tem uma economia importante e vibrante como a economia brasileira, é sim um atrativo para o governo americano. Então, profissionais brasileiros, sejam autônomos, sejam empregados, sejam empreendedores, que estão bem posicionados e apresentam um plano profissional, demonstrando que eles estão indo para a América para somar e não subtrair, têm possibilidades muito boas de obter a regularização da sua documentação imigratória.
Vinícius, e com relação àquela fama do brasileiro, do executivo brasileiro, de ser extremamente criativo, versátil, adaptável, e por conta disso ter uma facilidade muito grande dentre os requisitos exigidos na América. Isso permanece? Permanece, Ana. Eu adoro compartilhar uma experiência que eu tive, está muito alinhada com a sua pergunta, porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas brasileiros, compatriotas nossos, que falam mal do nosso país. O Brasil tem coisas fantásticas. Eu falo que quanto mais eu me afasto do Brasil, eu moro fora, eu vejo o potencial que o nosso país tem. O potencial é fantástico. E uma vez eu estava em uma reunião em um grande banco americano, e a vice-presidente, no final da reunião, nós estávamos conversando, e ela me falou um negócio que me surpreendeu. Falou, Vinícius, você sabe que o brasileiro é o melhor profissional do mundo? Eu falei, não é isso que eu ouço muitas vezes. O brasileiro é o melhor profissional do mundo, porque ele tem jogo de cintura, ele se adapta, ele é criativo, ele é maleável. Enfim, ela falou várias habilidades que nós reconhecemos na gente. Existe um problema no Brasil, porque esse é o bom brasileiro. Agora, o mal brasileiro, muitas vezes, ele promete, ele não entrega. E ela me falou assim, eu vou te dar um conselho aqui na América. Saiba o lado da mesa do Brasil que você está sentado, que rapidamente o mercado vai te identificar. Então, essa história eu conto para todos os meus clientes. Porque os brasileiros que estão preocupados com a reputação, com fazer da forma correta, eles vão ter a habilidade, e o jeitinho brasileiro que a gente fala, ele pode ter o lado pejorativo, de não cumprir regras, não cumprir o combinado, mas ele pode ter o lado positivo, que é o jogo de cintura e o improviso diante da situação inesperada. Então, nós temos nos Estados Unidos, nas mais diversas áreas, à frente de empresas, médicos, advogados, enfermeiros, contadores, engenheiros, com muito destaque, que são os bons brasileiros. Vinícius, agora a gente vai fazer um breve intervalinho, mas a gente volta já já e você de casa não mexe no canal, hein? Até já. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o advogado especialista em imigração, Vinícius Bicalho. Vinícius, como a experiência profissional e as conquistas acadêmicas são avaliadas na aplicação do visto EB2 e no NIW? Ana, toda conquista, todo mérito acadêmico, ele tem uma repercussão muito grande. O americano ele valoriza muito a meritocracia. Então, artigos científicos, participação em bancas, muitas vezes nós temos professores que participam em bancas avaliando trabalhos de conclusão de curso, de dissertações de mestrado, artigos científicos publicados em revistas científicas e veículos de grande circulação, pessoas que são entrevistadas por você, né, em um veículo de bom posicionamento e demonstram que são pessoas bem posicionadas no mercado e de boa referência para a informação de maneira geral. Então, qualquer situação que você tem que comprove um certo destaque na sua área, o americano valoriza muito. Eu reparo que nós, brasileiros, nós somos muito discretos com as nossas conquistas. Então, muitas vezes, a gente recebe um tipo de prêmio, não faz muita questão, não valoriza tanto isso. Isso nos Estados Unidos é extremamente exaltado. Toda conquista que você tem, por menor que seja, ela deve ser exaltada. E na hora que você vai para um processo
imigratório, em que você faz quase que uma avaliação de toda a sua carreira, esses pontos que muitas vezes você não deu tanta relevância naquele momento, você vai ver o quanto é relevante. Então, se você teve algum destaque acadêmico, algum artigo publicado, algum material que comprove um ponto relevante da sua jornada profissional, isso é muito importante no processo. Vinícius, e com relação aos prazos, né? Quais são os prazos dos processos típicos para esses diferentes tipos de vistos? Ana, nós temos os processos que são de vistos de não imigrantes, são vistos temporários, como tem o de turismo, de estudo, são vistos que são mais rápidos. Em poucos meses se resolve. Agora, os vistos de imigrante normalmente têm uma avaliação um pouco mais demorada. Eu sempre brinco com os clientes o seguinte, e não só nos Estados Unidos, também no Brasil e em Portugal, prazo para advogado é a coisa mais perigosa. Eu falo para o cliente, vou passar minha expectativa, mas vai ser para você me chamar de mentiroso ao final. Mas, como um bom mineiro bem conservador, eu te falo que algo em torno de 1 ano e meio, 2 anos, para você ter um processo de green card concluído. Alguns casos são mais rápidos, outros casos mais demorados. Muitas vezes a pessoa vê alguma divulgação na internet, eu vi uma pessoa que com 4 meses foi aprovada. É porque o processo tem algumas etapas, não tem milagre. Pode ter a aprovação da petição, mas depois ele entra numa fila para entrevista. Então, inevitavelmente, algo em torno de 1 ano e meio, 2 anos. E quais são os direitos e responsabilidades de um titular do visto nos Estados Unidos? Quando você se torna residente nos Estados Unidos, você passa a ter todos os direitos de alguém que pode residir. E o principal deles é você ter a obrigação de declarar o seu imposto nos Estados Unidos. Você tem que declarar o imposto da sua renda global. Brasil e Estados Unidos não possuem acordo de não bitributação, mas ambos os países adotam o princípio da reciprocidade tributária, que você consegue compensar os impostos, que o fato gerador são os mesmos. Por exemplo, se você pagou um imposto de renda no Brasil, você nos Estados Unidos compensa esse valor. Então não vai pagar 2 vezes, como as pessoas imaginam, mas você pode ter um certo complemento. Quando você tem um green card, você entra na rota para a cidadania. Dependendo da via, com 3 anos, se for por casamento, e 5 anos, se for por emprego, que é o EB2, você pode se tornar cidadão americano. E a partir daí você vai poder servir o serviço militar americano, você vai poder votar nos Estados Unidos quando se torna cidadão. Enquanto portador de green card, você não tem essa obrigatoriedade. Mas você tem todos os direitos, linhas de crédito, possibilidade de financiamentos públicos e privados, passa a ter condições de exercer sua cidadania com toda a plenitude do território americano. Sim. E se o visto for negado? Uau! É uma possibilidade, né, que nós não podemos desprezar. Inclusive, eu falo que o advogado nos Estados Unidos não pode garantir sucesso. Isso é visto como uma prática para a captação de clientela. E nós sabemos, né, a mesma coisa que acontece no Brasil, o advogado ele não tem a caneta para decidir, não é o julgador. A responsabilidade que ele tem é de fazer o melhor. Se o seu visto for negado, você pode apresentar um recurso para discutir a reavaliação do seu pedido de green card. Ou você pode pegar os motivos da negativa e reapresentar o pedido. Você pode reapresentar quantas vezes você quiser. Eu falo que uma negativa não é uma sentença final. Só será uma sentença final se o motivo da negativa for que você é um cidadão indesejável para os Estados Unidos, como, por exemplo, alguém que tem envolvimento com lavagem de dinheiro, tráfico de droga ou qualquer atividade que coloque em risco a segurança nacional dos Estados Unidos. Via de regra, o oficial de imigração fala, eu não estou convencido que você vem para agregar. Aí você tem a possibilidade de rearticular isso e reapresentar o seu pedido. Tá? Existem muitas pessoas que têm aprovação em segunda tentativa. O que o profissional deve saber sobre a obtenção da cidadania americana? Olha, a cidadania americana, ela te dá o direito de votar e te dá o direito a se candidatar a uma série de cargos públicos. Presidente, você não pode se tornar, adquirir uma cidadania. Você teria que ser um americano nato.
A gente acabou de ter a promulgação de uma emenda constitucional no Brasil que fez com que o brasileiro possa ter com tranquilidade duas cidadanias. Porque antes o Ministério da Justiça poderia requerer a perda da cidadania brasileira. Então, a promulgação dessa emenda constitucional fez com que isso se tornasse muito mais confortável para os brasileiros que moram em outro país. Ele não tem mais a obrigatoriedade de optar pela cidadania brasileira ou americana. Naturalmente, ele pode manter as duas cidadanias, o que é muito bom para os brasileiros que moram no exterior. Eu falo, Ana, que muitas vezes o brasileiro ele não requer outra cidadania com interesse de se negar como brasileiro. De maneira alguma, a gente não vê isso. Pelo contrário, eu percebo que o brasileiro tem orgulho do seu país, dos seus hábitos, dos seus costumes. Mas muitas vezes é uma forma que ele tem de exercer a cidadania naquele país que ele optou por trabalhar e por morar. E nada mais legítimo que ele possa ser reconhecido como cidadão daquele país também. Claro, claro. Agora, Vinícius, e o pessoal da área de saúde? Quais são os critérios? O EB2 ele é um visto que se encaixa para todas as áreas. O que a gente vem tendo na área da saúde é um interesse maior. A pandemia ela revelou que é interessante para qualquer país ter um volume de profissionais da área de saúde em abundância. Então, nesse sentido, nós começamos a ter algumas medidas legislativas nos Estados Unidos atraindo profissionais da área de saúde. Porque o que acontece? Todo profissional formado no Brasil, quando ele vai para os Estados Unidos, ele tem que fazer o processo de licenciamento. Eu mesmo, como advogado, eu tinha OAB, tenho OAB no Brasil, e eu tive que fazer o exame de ordem nos Estados Unidos, que é o Bar Exam, para poder me tornar advogado nos Estados Unidos. Isso acontece com médico, com enfermeiro, com dentista. E o estado do Tennessee fez uma lei que o médico não vai precisar de voltar a estudar, passar por uma prova, ele vai ter que fazer um estágio supervisionado e ele vai conseguir aproveitar o licenciamento dele do Brasil nos Estados Unidos. Nesse sentido, o estado do Alabama também está aprovando uma legislação em harmonia com a legislação do Tennessee. Ou seja, a gente vê um movimento crescente nos Estados Unidos, fazendo com que as profissões da área da saúde tenham um favorecimento nesse licenciamento. E eu entendo que faz todo sentido. Porque quando a gente estuda direito, por exemplo, as leis no Brasil são diferentes das leis dos Estados Unidos. Então, tem uma diferença aqui. Agora, o corpo humano, as doenças, elas são as mesmas no mundo todo. Existem algumas diferenças de protocolo, mas são as mesmas patologias que vão ser enfrentadas pelos profissionais. Agora, Vinícius, a gente estava falando de saúde, agora vamos falar da saúde num outro contexto. Se esse candidato, por exemplo, tiver algum problema de saúde, tá? Que hoje em dia a população brasileira, vamos dizer que quase que na sua totalidade tem algum tipo de patologia. Isso interfere? O que acontece, Ana? Existe um exame que é feito pouco antes da entrevista. É muito importante frisar que esse exame ele tem a preocupação de verificar se as vacinas estão de acordo com o calendário vacinal dos Estados Unidos e evitar algumas doenças infecto-contagiosas. Eles têm uma preocupação muito grande, principalmente com tuberculose. Mas não existe discriminação. É importante frisar que candidatos, por exemplo, com patologias que são contagiosas, são graves, como HIV, eles não são inadmissíveis, eles são admitidos nos Estados Unidos. Então, não há um preconceito. Agora, eles têm a preocupação, se uma pessoa chegar lá contaminada com tuberculose, ainda mais que é por transmissão aérea, pode acarretar em um perigo para o país. Então, eles fazem essa conferência, mas eu percebo que existe uma preocupação com um lado humano muito grande. Então, eles não vão discriminar porque a pessoa tem determinada patologia, como se fosse um fardo para o país, de forma alguma. Tá? Mas a preocupação é que não seja nada contagioso e coloque em risco a população americana. Claro. Agora, quando o profissional ele consegue esse visto, isso é extensivo à sua família, por exemplo, cônjuge, filhos? Ótima pergunta, Ana. Quando o profissional ele obtém o visto, ele consegue fazer com que os seus dependentes diretos, que são esposa e filhos menores de 21 anos solteiros, se beneficiem imediatamente. Ou seja, essas pessoas também receberão o green card.
Muitas pessoas perguntam, e os pais? Os pais não são dependentes diretos, ainda que tenham uma dependência econômica. Eles poderão ajudar os pais e conceder o green card para os pais quando eles se tornarem cidadãos americanos. O mesmo poderão fazer para os filhos maiores de 21 anos e filhos casados. Mas os dependentes diretos, que são cônjuge e filhos menores de 21 anos solteiros, se beneficiam e recebem o green card sim. Bom, vamos fazer um novo intervalo, mas voltamos já já com Vinícius Bicalho. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o advogado especialista em imigração, Vinícius Bicalho. Vinícius, quais são os requisitos financeiros associados à aplicação de visto? Não existe, Ana, para o visto EB2NW, a comprovação de capacidade financeira. Obviamente, nós temos que entender muito o que é o plano da pessoa nos Estados Unidos. Por exemplo, sou um médico, quero compartilhar minha técnica. Ok, tudo bem. Agora, sou empreendedor, quero levar uma indústria automobilística. Ora, eles vão querer ver se existe um subsídio mínimo para a realização daquele plano. Existem vistos, que são vistos empresariais, que necessariamente precisam de comprovação financeira. Vou abrir uma empresa nos Estados Unidos, vou levar tantos colaboradores. Você precisa comprovar isso. E alguns vistos familiares também. Quando eu tenho a minha cidadania, eu quero levar um parente, por exemplo, minha mãe para os Estados Unidos, o governo fala como ela vai se manter. Então, eu tenho que comprovar que a minha renda é capaz de sustentar minha mãe. Existem critérios bem objetivos para isso. Mas, para o visto EB2NW, que é o visto mais procurado do momento, não há necessidade de comprovação financeira. Vinícius, o pessoal que está em casa nos assistindo agora e tem mais alguma dúvida ou gostaria de fazer um contato com você, como é que pode fazê-lo? Ana, nós temos o nosso site, que é www.bicalho.com. Através do nosso site tem os canais de comunicação e lá existe uma possibilidade de fazer uma avaliação migratória gratuita. Tem um questionário que a pessoa preenche e vem para o nosso time de advogados para que a gente possa avaliar o perfil. Sendo um perfil elegível, a gente convida para uma primeira reunião para explicar os detalhes. Então, é a melhor forma de contato, além das redes sociais. Existe a rede social do meu escritório, que é Bicalho Consultoria, e a minha pessoal, que é Vini Bicalho. É um prazer responder todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Vinícius, eu quero agradecer a sua entrevista e parabenizá-lo pelo trabalho. Querido, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer, eu nem vi o tempo passar, foi tão leve. E muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência nos Estados Unidos. E o que a gente quer é mostrar um pouco do lado bom do Brasil para o mundo. Nós temos muitos compatriotas que podem mostrar o melhor lado do Brasil para o mundo. Muito importante. Muito grata, viu, Vinícius? E você que nos acompanha, vocês já sabem, no sábado que vem nós temos um encontro marcado aqui na TV Nova Nordeste e eu espero você. Até lá! Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia.
Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico.